O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E é inevitável, falamos de saúde no Linhas Vermelhas desta semana. Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles, os habituais participantes. Cecília, o que é que se passa na saúde? É preciso a reforma? Consegue-se um pacto? A Ministra comunica mal? A Ministra deve demitir? Em que ponto é que estamos? Boa tarde, antes de mais. Eu acho que, vamos por partes, eu acho que há um problema na saúde que não é um problema de comunicação, é um problema real, de um sistema que tem problemas crónicos, que não se iniciaram agora, nem se iniciaram com esta Ministra, e isso é uma realidade. Neste caso em concreto, e nestes últimos 3 dias ou 4 em concreto, eu acho que houve de facto aqui declarações bastante infelizes da Ministra da Saúde. Eu acho que é evidente que se os problemas da saúde se resolvessem com uma demissão já estavam resolvidos, mas isso não significa nem que os responsáveis não tenham que dar algumas justificações. Eu acho que a Ministra da Saúde foi, para usar um eufemismo, bastante infeliz. E há aqui algumas coisas que eu ainda não percebi. Sobre este caso concreto, eu acho que ainda ninguém sabe o que se passou, nem ninguém deu nenhuma informação concreta quanto àquilo que se possa ter passado, porque... E podia ser dada essa informação? Eu não sei se podia. Acho que há um inquérito, acho muito bem que haja, mas acho que quando não pode e quando há alguma perplexidade, aquilo que o responsável político deve dizer, eu não tenho a resposta, nem posso ter, mas estou a fazer tudo para a ter e, portanto, aguardo o inquérito. Onde eu acho que a Ministra esteve mal foi a dar explicações que não têm relação com o sucedido. E depois, eu dei-me ao trabalho hoje de ir ver novamente aquilo que já tinha visto na sexta-feira. O próprio comunicado do hospital e a própria Ministra dizem que aquela grávida tinha ido a uma consulta de rotina e que nessa consulta de rotina tinha sido enviada para a urgência porque estava com hipertensão. E dessa urgência foi enviada, teve alta, disseram para regressar ela estava com 38 semanas, para regressar às 39 semanas. É esta parte aqui que ninguém consegue perceber. Portanto, das duas uma, ou se passou alguma coisa de muito invulgar e que não era possível prevenir, e isso às vezes pode acontecer em saúde, ou então ela teve alta quando não devia ter alta. E é isso que tem que ser averiguado. Todas as outras coisas terão muita relevância para o SNS e para o funcionamento do SNS. Mas o facto de ela ser ou não portuguesa, de estar cá permanentemente ou não estar, tudo isso é lateral face ao problema. E eu acho que quando a Ministra esteve muito mal foi embaralhar as coisas. Uma coisa é um caso concreto, outra coisa muito diferente. Nós falamos de alguns problemas e já agora eu acho razoável e que faz todo o sentido dizer-se que é evidente que se põe mais 500 mil pessoas num sistema, é evidente que esse sistema tem que ser adaptado. Agora, aquilo que eu espero é que se explique como é que esse sistema vai ser adaptado. Não chega a dizer, as pessoas não sabem falar com o socorro, algumas não têm telemóvel. Francamente, não é isso que eu quero saber. Aquilo que se espera é apontar soluções, não é dizer que houve um problema e que houve má gestão no passado. Os portugueses já julgaram. Houve sim, é evidente que a gestão socialista foi uma desgraça. Mas é preciso que agora passe a ser melhor. Pronto, é tão cru quanto isto, acho eu. Miguel. Bom, em primeiro lugar, boa tarde à Teresa, à Cecília e também aos telespectadores. E hoje com o compromisso de que eu não saio a meio do debate, porque estou habituado a debater, aliás, há muitos anos com a Cecília, quando eu era membro de governo, quando a Cecília era uma excelente deputada da oposição e que me colocava questões... Pois vão dizer que não se vai embora porque eu elogio, que não é verdade. E que me colocava questões difíceis. Eu só queria explicar aos telespectadores porque é que saía a meio de um debate. Porque nas ditaduras silenciam-se os adversários políticos. Miguel, para quem não acompanhou, um deputado do Chega mandou calar durante o... Não foi só isso, diz o homem calce. Sim. Não foi só mandou-me calar. Uma questão é, nós nos debates... levantou-se e achou que era chegado A Cecília interrompe-me, eu interrompo a Cecília, isso faz parte do debate democrático, mas tem que haver civismo entre as pessoas. E nas democracias ninguém manda calar ninguém.
Quanto muito o moderador tenta gerir bem esse mesmo tempo. É nas ditaduras que as pessoas são silenciadas. E eu não permitirei em espaço nenhum, e espero que aqueles que são democratas no país também não permitam que nós sejamos silenciados. Esta história de eu, por exemplo, votar e escolher os meus deputados e depois ter deputados de outro partido que gritam por cima daquilo que dizem os meus deputados é inaceitável. Porque eu quero que os meus representantes no Parlamento possam expressar aquilo que é a minha opinião. Se há pateadas, se há batidas no mobiliário, se há gritaria, se há insultos, isso impede que a minha opinião seja ouvida no Parlamento e, portanto, eu continuarei a sair cada vez que forem descorteses e mal educados comigo e tentarem fazer aquilo que se faz nas ditaduras, que é silenciar aqueles que não gostam de quem não se gosta e de quem não se gosta de ouvir. Posto isto, vamos para a saúde. Posto isto, esta questão, nós temos que tentar discernir aqui o que é a questão técnica e o que é a questão política. E depois temos que tentar perceber se a Ministra poderá ter responsabilidade política por mau funcionamento do sistema. Então vamos por partes. A Cecília acabou de dizer algo que é importante, que é no dia 29 de outubro a senhora terá ido às urgências, aliás, a uma consulta de rotina no Amadora Sintra e tinha já 38 semanas. Foi-lhe diagnosticada uma hipertensão ligeira e disse que ela teria que ficar sob observação e que regressaria na semana a seguir, às 39 semanas, para verificar e fazer este acompanhamento. Eu já ouvi médicos, designadamente aqui na antena da SIC, a dizer que, porventura, poderia ter sido necessário internamento nesse mesmo dia para fazer o acompanhamento dessa situação de risco. Agora vamos ver a questão da situação de risco. O problema e há alguns a dizerem também, e disseram que não há meios, que não haveria camas... que era o protocolo e que nestas situações isso não é a coisa mais invulgar de acontecer. Exato. Pronto. Essa é a questão que tem que ser decidida, que é se a decisão foi uma decisão médica, se o médico estava livre de tomar essa decisão, ou se não havia camas, ou se não havia médicos, ou se não havia enfermeiros para poderem fazer esse acompanhamento, não é? Pode-se discutir esse tema. Outro tema é saber como é que os hospitais têm acesso à informação clínica dos pacientes. E aqui entramos num problema. Estamos a falar, há um sistema que é o Sistema Integrado de Informação Médica que se chama Sonho. Neste caso tornou-se um pesadelo. Mas tornou-se um pesadelo porquê? Porque o Amadora Sintra foi uma PPP, como também o Hospital de Braga, como também o Beatriz Ângelo em Loures foram PPPs e tinham sistemas informáticos distintos deste sistema que se aplica a todo o Sistema Nacional de Saúde. E por razões várias, há já 2 governos que não fizeram essa transição informática. Nós costumamos falar, quando falamos em modernização administrativa, de interoperabilidade. Aliás, o Ministro da Reforma do Estado também veio precisamente defender, e a meu ver bem, que é preciso criar um sistema de comunicação entre os vários serviços da administração pública, porque pensem assim, antigamente só o Estado é que agia no espaço público. Hoje em dia nós temos vários hospitais que têm autonomia administrativa e financeira. Significa que eles podem contratar sistemas informáticos diferenciados entre si. E eu posso estar a utilizar sistemas informáticos que não comunicam uns com os outros. Isso é uma loucura. Mas isso acontece, infelizmente, acontece em toda a administração pública portuguesa. Pronto. Porque nós descentralizamos, criamos novas entidades públicas, mas não garantimos que há um sistema operativo que é um chapéu para toda a administração pública. Isso é que os partidos devem estar empenhados. Mas no PRR estava canalizada uma verba de 400 milhões de euros precisamente para a digitalização do sistema do Serviço Nacional de Saúde. Também estava canalizada verba idêntica para o Sistema Nacional de Educação, para as escolas públicas. Saíram já notícias no sentido de que essa verba relativamente à educação não foi executada. Eu gostava também que fosse feita a discussão e que se analisasse qual é a taxa de execução do PRR relativamente a estes quase 400 milhões que estavam, no fundo, destinados a este problema da inovação digital. Voltamos à questão do pacto. Perante a questão é só uniformizar a comunicação entre hospitais e centros de saúde. Já percebemos que em alguns casos não funciona. Na hora anterior estivemos a falar disso. Mas isto parece... Eu acho que nós vamos de problema em problema sem discutirmos a solução para o problema de base. Porque a Ministra começou por identificar um problema de estarem a surgir novos utentes e que não tinham acesso a cuidados de saúde primários. Eu ainda não percebi como é que esse problema vai ser resolvido e aquilo que se esperava era apontar uma solução. Da mesma forma, já se percebeu, eu acho que já todos percebemos que aumentar a despesa na saúde não é uma solução.
porque a despesa na saúde praticamente duplicou na última década e nós continuamos sem o problema resolvido. Mas temos mais desculpa interromper, mas temos mais cirurgias, temos mais consultas. Isso só por si não resolve o problema. Bem, mas cortar a despesa também só por si também não resolve o problema, como é por demais evidente. E, portanto, para mim, aquela audição do orçamento, eu dei-me ao trabalho de ouvir e eu gostava de perceber, eu acho muito bem que o Ministério da Saúde seja mais eficaz a gerir aquilo. Aliás, o exercício de revisão da despesa do Ministério da Saúde era uma coisa que eu lembro-me de discutir isto com Mário Centeno, para se ver ao tempo que isto vinha. Porquê? Porque nunca era concretizado. Eu agora gostava de ver concretizado. E foi isso também que não vi. E é isso que me deixa muito insatisfeito. Mas destas circunstâncias em que todas as semanas nós falamos será que a Ministra Smith... Mas eu vou já dizer, é evidente, eu acho que não há ninguém que ache normal que os sistemas operativos não comuniquem. Agora... Neste caso, a Ministra tinha um papel à frente dela, um comunicado, em que lhe dizia que aquela pessoa, aquela grávida em concreto, se tinha deslocado para uma consulta de rotina. Se lhe tinham dado oralmente outra informação... Também, mas espera-se que também uma pessoa entre numa urgência do hospital, grávida de 38 semanas, e que tenha muita atenção e muito cuidado e que não precise propriamente... Não sei. É por isso que eu estou a dizer, nós estamos a ir de explicação a explicação e já estamos aqui no domínio do... Mas nós estamos também, a semana passada estávamos a falar de um pacto para a saúde, com o Presidente a dizer que é preciso haver um pacto para a saúde, para resolver de uma... Estou completamente de acordo, só mas começa por onde? Em cima da mesa o que é esse pacto. E pronto, era esse... Porque assim... É como? Começa por onde? A tornar um bocadinho vai difícil. aonde? Diagnosticados que problemas? É agora que se faz isso? É perante esta pressão toda, todas as semanas a pedir a admissão da Ministra? Eu acho que é evidente que já se percebeu, e por isso é que me parece o absurdo a discussão da admissão com os casos concretos. Quando aparentemente não há relação entre estes casos concretos e o que aqui se passou e alguma decisão política da Ministra. É por isso que eu acho que isto que é absurdo, porque parece que se demitisse a Ministra, que o problema ficava resolvido. Quando nós vamos de Ministra em Ministro, isto continua... Então, deixe-me aqui fazer um recuo. Agora temos o novo Presidente do INEM. O nome foi confirmado agora, o médico Luís Cabral. Mas tivemos o Presidente do INEM saiu, a Ministra diz, eu fico com o INEM, com a responsabilidade do INEM. Depois tivemos a questão das urgências que fecharam e fechavam e depois abriam. E estamos sempre... Por onde é que começa uma reforma? Qual é o plano? Eu acho que é evidente. Bem, sejamos justos. A Ministra já disse que uma das reformas começa, por exemplo, pelas urgências regionais. Pronto. Eu tenho algumas já estamos dúvidas. a avançar nesse sentido? Eu acho que um dos problemas foi precisamente no sistema não se ter tido a coragem de dizer há algumas urgências que vão fechar e há outras que vão estar sempre abertas. Então, se esse é o passo mais corajoso... Agora, porque é que ninguém dá... Para isso, eu achava normal que houvesse um pacto, mas isso é preciso alguém desenhar. Mas é isso que se espera. É essa proposta que se espera do Governo, é essa proposta que se espera do diretor executivo do SNS. Porque, repare, se formos olhar um bocadinho para o passado, nós também tivemos... um governo que começou, primeiro o problema é que havia PPPs, reverteram as PPPs, depois houve a pandemia, depois começou-se a perceber que as coisas não estavam a funcionar bem, era preciso um diretor executivo, mas entretanto já tinham passado 5 ou 6 anos de governo, nomeou-se um diretor executivo, depois o diretor executivo não tinha lei orgânica, nem estatutos, nem nada, e andamos aqui e passam anos e anos e as coisas não melhoram. E portanto eu acho que de uma vez para... Não sei se é um pacto, mas também acho que até a Ordem dos Médicos deviam pôr de facto em cima da mesa algumas soluções, porque algumas, eu posso dizer uma série de lugares comuns sobre que toda a gente está de acordo que as unidades de saúde e que os hospitais devem ter mais autonomia, por exemplo, que um dos grandes problemas é a enorme rigidez quando as pessoas querem tomar decisões. Está bem, mas eu também digo do outro lado, também é importante que sejam responsabilizados, não é? E também é importante que haja, por exemplo, comparação de resultados, que aliás já existe, mas que ela tenha algum tipo de consequências. Eu acho que, eu não tenho dúvidas de que esta Ministra mexeu com alguns interesses instalados, daí também estar a sofrer, não tenho dúvida nenhuma de que muito disto também é resultado dela mexer com alguns interesses instalados, só que eu acho que aqui não se fica a meio do caminho. Aquilo que se espera dela é que dê esse plano. Ela falava na sexta-feira de as reformas vão demorar o seu tempo e é uma luta contra interesses e corporações. Sim, implica uma luta contra corporações, implica, como ela disse, semear agora e muitos resultados só se vêem daqui a anos. Mas tem que ser feito porque, por isso simplesmente, e as pessoas têm que perceber o que é que está a acontecer. Porque eu aceito que não se veja resultados, nem agora, nem no ano que vem, nem daqui a 2 anos. Mas o que é preciso é haver um plano claro, e acho que não há. Miguel, sobre o plano, se é que
acredita que ele vai acontecer? Então, por fases, eu acho que o principal problema é este. Não se fazem omeletes sem ovos. E não há profissionais de saúde suficientes. O próprio Primeiro-Ministro acabou de dizer que mesmo no setor privado nós estamos a enfrentar problemas sérios e toda a gente que utiliza também o setor privado sabe que o tempo de espera, o tempo de marcação de consultas, que a própria qualidade dos serviços que é prestado tem-se degradado muito ao longo dos últimos anos. E também tem acontecido uma outra coisa que eu acho que às vezes, eu como não sou médico, nem faço parte da profissão, posso dizê-lo e se calhar alguns médicos não conseguem dizê-lo também por motivos deontológicos, que é, há 50 anos atrás, os médicos eram profissionais liberais. Os médicos tinham consultórios privados e trabalhavam no setor público, tinham um grande nível de autonomia técnica, de autonomia científica e hoje em dia tornaram-se proletários. E eu estou mesmo a utilizar esta expressão. Porque um médico que trabalha hoje, por exemplo, num grande grupo privado de saúde, sabe que tem uma enfermeira ou uma administrativa a bater-lhe à porta se a sua consulta durar mais do que 7 minutos. 7 minutos não chega para estabelecer um ambiente de confiança entre o paciente e o médico, ao ponto do paciente poder precisamente confessar ao médico quais são os sintomas que lhe permite fazer uma maior avaliação. E nós hoje em dia o que estamos a sentir é os médicos que antes eram, até do ponto de vista social, reconhecidos socialmente, reconhecidos também do ponto de vista salarial, neste momento dedicam demasiado tempo, e é por isso que eu às vezes também me incomoda ouvir agentes políticos a transferir tudo para cima dos interesses corporativos, para cima dos profissionais da saúde. Não, aqui... A maior parte, eu conheço médicos, enfermeiros, auxiliares da ação médica, que fazem turnos excessivos uns sobre os outros para substituir colegas, para garantir que os serviços continuam a funcionar, mas nós estamos a entrar num sistema que é, há um sangramento de profissionais de saúde no setor público para o setor privado, porque não é compensador neste momento trabalhar no setor público. Por exemplo, trago-vos aqui alguns números até da OCDE. Não tem essa pressão, não é? Dos 7 minutos a bater à porta. Também já não é tão evidente quanto isso, porque há métricas neste momento também de medição de várias dessas vertentes. A informatização hoje em dia permite isso. É verdade que não existe tanto. Sim, mas eu trazia-vos aqui até alguns dados sobre um relatório da OCDE sobre a percentagem de médicos estrangeiros a trabalhar nos serviços de saúde públicos dos países da OCDE, portanto, países europeus. Em 20 anos, houve uma subida de 86% de profissionais estrangeiros, ou seja, médicos e enfermeiros, a trabalhar nos serviços públicos de saúde. Na média da OCDE, em 2000 havia 21% dos profissionais de nacionalidade estrangeira. Hoje em dia, na média da OCDE, são 28%. Mas em Portugal, curiosamente, este número inverteu-se. É porque às vezes os números desmentem as percepções. Ou seja, em 2000 nós tínhamos 19,7% de médicos estrangeiros a trabalhar cá. Estamos a falar essencialmente de médicos falantes de português ou pelo menos de castelhano, que é similar à nossa língua, por exemplo, de espanhóis, de brasileiros, de médicos cubanos. Tínhamos 19,7%. Em 2024 tínhamos apenas 14,1%. Eu não sou especialista na área da saúde, mas há um outro tópico que muitas das vezes se discute, todos os atos médicos têm que ser praticados por um médico ou podem ser praticados por paramédicos ou por enfermeiros. Eu não quero entrar nesse tópico, mas nós advogados, eu e a Cecília, temos um estatuto profissional que define aquilo que é o ato próprio da profissão de advogado. E também há uma lei que define... E também já agora falando de interesses corporativos, também está aí um bom exemplo. Não é? É claro que é evidente que todas as profissões tentam pôr os seus atos aí. Nós, comunidade, o que temos que discutir, obviamente com saber científico. É preciso ouvir as universidades, os colégios de especialidade de medicina e a ordem dos enfermeiros e discutir que atos é que podem ser praticados por médico, que atos é que podem ser praticados por inteligência artificial, que atos é que podem ser praticados por enfermeiro, que atos podem ser praticados por paramédico. Essas questões têm que começar a ser discutidas. Agora, mas isso já não está mais do que discutido, é só vontade? Tenho ideia que não. Infelizmente. Está muito discutido, mas que grande alteração é que houve? Nada, mas então, a questão é, se calhar não querem. Se calhar não, isso não pode nunca avançar. Eu não conheço nenhuma mudança, não há nenhuma mudança que toda a gente queira. Mas um governo que vinha para fazer reformas em 6 meses já podia ter feito alguma coisinha. Se nós estamos à espera
quer na área da saúde, quer noutras áreas, estamos à espera de que toda a gente esteja de acordo com uma mudança para a fazer, eu tenho uma novidade, não vou fazer mudança nenhuma. Então, o que é que exigência de aquilo que se espera... E aquilo que se espera desta ministra é que ela tome estas decisões. Se é preciso comprar uma guerra com corporações, que depois compra a guerra com as corporações. E cá haverá quem a defenda. Sem dúvida nenhuma, mas tem que a tomar. Agora, não se pode... Eu só não sei se é a ministra a tomar essa decisão. E aí eu precisava mesmo de regressar. Gostava só de dizer uma coisa. Durante muito tempo, a diabolização foi no setor privado. Eu acho que hoje já toda a gente percebeu aquilo que o Primeiro-Ministro dizia. Neste momento, o próprio setor privado já não dá vazão aos doentes que tem. Em muitos casos, espera-se mais no setor privado já do que no setor público. Porque os médicos não esticam, não é? Porque os médicos são os mesmos e porque muitas pessoas com a degradação do SNS as que podiam, foram tendo cada vez mais seguros de saúde e, portanto, aquilo que acontece hoje em dia é que nós esperamos tanto num sítio como no outro. Agora, chamava a atenção para uma coisa. É verdade que há essas métricas dos 7 minutos no setor privado, mas também é verdade que no setor privado eu tenho a liberdade de dizer não quero este médico, marca consulta noutro, enquanto no setor público essa liberdade não existe. E isso também é preciso ver os dois lados da moeda, porque isso também é uma realidade. Miguel, para fecharmos. Eu só queria terminar com o tema político, que é a ministra, de facto, pôs os pés pelas mãos, porque fez declarações absolutamente inaceitáveis, partindo do pressuposto é que a senhora que faleceu tem um nome, a Umu Kani, e eu faço questão de a nomear, porque estamos a falar de vidas concretas. Estamos a falar de um marido, estamos a falar de uma filha família, que nasceu e que faleceu imediatamente, de 3 crianças que ficaram sem mãe. E a ministra, vou mesmo utilizar esta expressão que até pode ser desagradável, esticou-se. Esticou-se no Parlamento. Esta história das percepções, que é pois, os estrangeiros vêm enxamear o sistema de saúde. São os ilegais que enxameiam o Serviço Nacional de Saúde e que impedem que sejam prestados cuidados. Eles não falam português. Eles não têm telemóvel. Sinceramente, a senhora ministra podia-nos ter poupado a isto. Porque aquilo que se chegou à conclusão foi: esta senhora é guineense, fala perfeito português, o marido fala perfeito português. Felizmente, a família e os amigos são suficientemente informados, letrados, esclarecidos, para terem explicado uma coisa óbvia, que é, também tenho uma outra novidade. Eu fui pai há pouco tempo e, portanto, sei disto por experiência própria. Há uma coisa que acompanha sempre a grávida, o boletim da grávida. Tivemos isso na hora anterior. E, portanto, é estranhíssimo que no boletim da grávida não tenha sido consultado esse boletim. Estava lá a indicação de que ela teve a primeira consulta em julho, a segunda consulta em agosto. Claro que há sempre essa hipótese. Ela foi à urgência da obstetrícia vinda de uma consulta de rotina, segundo diz a própria ministra. Se calhar levava mesmo o boletim. Toda esta história é... A ministra quis aproveitar o papão da imigração. Quis utilizar o papão da imigração para se exonerar. Eu não consigo falar. Agora sou eu que digo. Eu não vou embora. É uma coisa... Só para fecharmos. Olha, então eu dizia isto. Olha, eu já tive muitos debates. Espero que todos eles tenham tido um nível minimamente elevado, mas eu também digo, da cadeira onde eu estou, eu posso não me apetecer ir a todos os debates, mas quando estou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Muito obrigada aos dois. Até para a semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.